Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 6 de novembro. Feliz sábado para todos vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos nesta manhã feliz de sábado, na Tua presença, buscando a Tua bênção, Te adorando como único Deus, Criador dos céus e da terra. Aqui estamos buscando o batismo do Espírito Santo prometido por Jesus. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Abre a nossa mente para a compreensão da Tua palavra. Responde os anseios do Teu povo. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Nós desejamos para vocês um sábado feliz na presença do Senhor. Deus colocou no nosso coração para esta manhã o tema sobre a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Queridos, quando eu tinha 30 anos de idade, isto foi em 1981, Deus colocou no nosso coração escrever um livro. Este livro, Jesus Cristo, o Deus Homem. Jesus Cristo, Deus Homem, expressou naquele ano de 1981 a paixão da minha vida. A minha paixão por Jesus Cristo. Antes de eu me tornar apaixonado por Apocalipse e as profecias de Daniel, eu fui e sou apaixonado por Jesus Cristo. Por isso, eu me detive um bom tempo para escrever este livro, Jesus Cristo, o Deus Homem. Já é esgotada a edição deste livro. E, queridos, é tão bom quando nós podemos falar sobre alguém que nós amamos. É tão bom quando nós podemos falar sobre alguém a quem apreciamos, por quem somos apaixonados, porque isto flui do nosso coração. Isto sai naturalmente, este amor, esta paixão, este apego, este apreço por este ser maravilhoso que se chama Jesus Cristo, que é o Deus homem, que é o Deus que se tornou um de nós, que se tornou homem. Emanuel, Deus conosco. E queridos, hoje nós queremos falar especificamente sobre a divindade de Jesus. Você pode pensar que isto é um ponto que todos aceitam, mas não é assim. Sempre existiram controvérsias cristológicas. Sempre existiram controvérsias sobre a natureza divina de Jesus e a natureza humana de Jesus. As controvérsias cristológicas já surgiram já nos primeiros séculos. Uma das controvérsias cristológicas se chamava Ebionitas. Quem eram os Ebionitas? Eles tinham como líder Cerinto, que viveu por volta do ano 107 depois de Cristo. Cerinto negava a divindade de Jesus. Ensinava que Jesus era um mero homem que recebeu o Espírito do Messias no batismo. Além dos ebionitas, existiam também os docetistas. Quem eram os docetistas? Eles negavam a humanidade de Jesus. Docetismo vem do verbo doquem, que quer dizer parecer. Ensinavam que Jesus era um fantasma. Parecia ser homem, mas não era homem. Somente parecia ter um corpo físico, mas não o tinha. O grupo dos docetistas floresceu por volta do ano 70 até o ano 170 depois de Cristo. Um terceiro grupo eram os gnósticos. Os gnósticos negavam tanto a humanidade como também a divindade de Jesus. Negavam a realidade da encarnação e promoviam a libertinagem. E João, quando escreveu o seu Evangelho, que foi o último livro da Bíblia escrito, foi o Evangelho de João, ele refuta ali e combate o gnosticismo que começava a florescer no seio do cristianismo. Arianismo. O arianismo vem do bispo Ário, bispo de Alexandria. Ele viveu no IV século. Ário, para ele, Jesus Cristo era um ser criado e por isso eternamente subordinado ao Pai, no passado e no presente. Negou a eternidade do Logos, a eternidade do Verbo, a eternidade de Jesus. Os defensores modernos do arianismo são os testemunhas de Jeová. Existia também a teoria do Apolinário.
Apolinário, bispo de Laodiceia, negou a alma humana de Jesus e no seu lugar repousou o Espírito Divino do Verbo. Existia também a teoria de Nestório. Nestório foi um patriarca de Constantinopla. Negou a unipersonalidade de Jesus e ele ensinava que existiam duas naturezas de Jesus distintas e separadas. Nós não cremos que as duas naturezas, divina e humana de Jesus, eram separadas. Elas estavam juntas em uma só pessoa. A teoria de Eutiques era um monge de Constantinopla, Eutiques, que negou as duas naturezas de Jesus. Negou tanto a divindade como também a natureza humana. Conforme a sua ideia, as duas naturezas eram tão unidas que a natureza divina quase aniquilava a humana. Os seus seguidores chamavam-se monofisistas, isto é, criam em uma só natureza. Mas, queridos, as controvérsias cristológicas não ficaram somente no passado. No presente também existem as controvérsias em torno da natureza divina e humana do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, a Igreja Unitária. A Igreja Unitária derivou seus ensinos de Fausto Sociniano, que viveu entre 1559 a 1604 d.C., lá da Polônia. Sociniano cria que a confissão da divindade de Jesus anula a unidade e simplicidade de Deus. Para Sociniano, Fausto Sociniano, Jesus nem é o Messias e nem é Deus. Foi simplesmente um grande filósofo religioso. Outro grupo moderno que nega a divindade de Jesus é o liberalismo. O liberalismo crê que Jesus Cristo foi um grande professor de ética, um vidente apocalíptico, um mártir que nos deixou um exemplo piedoso, mas não aceitam Jesus Cristo como Deus. Os Mormons é um grupo moderno. O que creem os Mormons? Eles negam a eternidade de Jesus. Para os Mormons, Jesus foi apenas o primogênito de todos os espíritos pré-existentes. Os espíritos dos homens nasceram depois dele. Para os Mormons, o nascimento virginal de Jesus refere-se à união física, o ato físico entre Deus e Maria. Para os Mormons, Jesus era um homem que se tornou Deus. Queridos, existe também a ciência cristã, fundada por Mary Baker Eddy, em 1910. Ensinam que o termo Cristo refere-se à ideia divina que desceu no homem Jesus no seu batismo. A Mary Baker Eddy cria que Jesus era um homem falível que ressuscitou somente na mente dos crentes. As testemunhas de Jeová ensinam que o Logos, ou seja, o Verbo, que nós entendemos como sendo Jesus, foi o primeiro ser criado por Deus e que ele, o Logos, tornou-se o criador do resto do universo. Ou seja, eles creem que Jesus foi o primeiro ser criado pelo Pai e que ele, Jesus, se tornou o criador do resto do universo. Eles creem que Jesus é um Deus com D minúsculo. Quando nasceu na terra era só um homem que se tornou filho espiritual de Deus no seu batismo. Mas existem também os cristãos fundamentalistas. E o que creem os cristãos fundamentalistas? Ainda cremos na divindade completa de Jesus. O coração da religião cristã pulsa na confissão de que Jesus Cristo é Deus em carne, a encarnação da palavra, Deus verdadeiramente entre nós, tendo a natureza divina e a natureza humana combinadas em uma só pessoa, que se chama Jesus Cristo. Queridos, estas são algumas poucas controvérsias cristológicas que ainda existem em nossos dias. Ninguém, queridos, pode duvidar que 2 mais 2 são 4. Porém, se esta confirmação envolver uma mudança de vida, uma mudança de hábitos, costumes, pensamentos, certamente não faltará alguém que negue esta verdade, de que 2 mais 2 são 4. Assim também é com Jesus Cristo. As provas, as evidências, o seu testemunho pessoal constituem uma argumentação irrefutável, indesmentível a favor da sua divindade e a favor da sua humanidade. Todavia, como o aceitar esta verdade envolve numa conversão radical na vida do pecador, muitos preferem negar esta verdade,
tranquilizando-se com o pensamento de que Jesus era um homem comum, falível, imperfeito, como os demais. Ou então vão para o outro extremo, afirmando ter sido Jesus uma aparência de homem, mas que na realidade não sofreu, na realidade não foi tentado e que tudo não passou de uma farsa. Muitos há que se desculpam, declarando que são sinceros nesta crença ou naquela outra crença. Eles não serão condenados por Deus por terem seguido a mentira com sinceridade, mas eles serão condenados por Deus por terem recusado a verdade de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu senão por Ele. Queridos, Jesus Cristo é Deus. É assim que nós cremos. É assim que a Bíblia declara. Quando você abre a sua Bíblia, e vamos começar agora lendo o que está em João capítulo 1 e o verso 1. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. O último livro da Bíblia que foi escrito foi o Evangelho de João. As heresias já começavam a surgir no tempo de João, no finalzinho do primeiro século. Por isso, quando ele escreveu o seu Evangelho, ele escreveu um Evangelho diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Porque ele escreveu o Evangelho de João especificamente para refutar as heresias que negavam a divindade de Jesus ou negavam a humanidade de Jesus. Por isso, quando ele inicia o seu Evangelho, João capítulo 1, verso 1, ele já inicia dizendo que Jesus é Deus. Leia comigo, João capítulo 1 e o verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já deixa claro, no primeiro verso do seu Evangelho, de que Jesus é Deus, porque Jesus é o Verbo. Ele afirma claramente isto em João capítulo 1, verso 14. João capítulo 1, verso 14 diz: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo é Deus, ele declara no verso 1, e o Verbo se fez carne, verso 14. Ou seja, é inegável que Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, ele era Deus em carne. Queridos, e não somente ele era Deus em carne. João deixa claro aqui no capítulo 1, no verso 2 e 3, que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Diz aqui no capítulo 1, verso 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele foi quem criou todas as coisas. João então deixa claro de que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se tornou homem, é o Verbo que se fez carne, que se tornou nosso Salvador, mas ele também é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, meus queridos, se Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas no céu e na terra, como pode ter sido ele criado? Não, ele não foi criado, ele é Deus. Não existe Deus criado, não existe Deus com D minúsculo. Deus é Deus, Deus é eterno, Deus é imortal. Queridos, a Bíblia diz claramente que Jesus Cristo é o Criador. Abra também a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 1, nós vamos ver aqui o verso 16. Verso 16. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Está muito claro o que Paulo escreveu, está em harmonia com o que João escreveu, que nada que foi feito sem ele se fez. Porque Paulo diz coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele, nos céus e na terra. E o verso 17, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele.
Ele criou e Ele sustenta todas as coisas. Queridos, Jesus é Deus. João, capítulo 1, prova. E lemos ainda, queridos, em Mateus, capítulo 1 e o verso 23. Abra sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 1 e o verso 23. Aqui nós lemos: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O nome dado para Jesus, Emanuel, quer dizer Deus conosco. Não era um ser humano que veio para nos salvar. Quem foi gerado no ventre da Virgem Maria foi Deus, Deus o Filho. E queridos, por isso ele é chamado Deus conosco. Ele faz parte da divindade e ele passou a fazer parte da humanidade ao ser gerado nesta terra. Através da sua natureza divina, ele está ligado a Deus, a divindade. E através da sua natureza humana, ele está ligado a você e a mim, nós, os pecadores. Abra sua Bíblia também em Isaías. Vamos ler Isaías, o capítulo 9. Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo 9 e o verso 6. Isaías, capítulo 9 e o verso 6. Aqui nós lemos: Porque um menino nos nasceu. Está falando de Jesus. É uma profecia messiânica. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Como é que eu posso dizer que Jesus não é Deus, se a Bíblia diz que o menino que nos nasceu, aquele menino que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, a Bíblia diz que ele é Deus, não somente Deus, ele é também Pai da eternidade. Como é que o Pai da eternidade pode ter existido um tempo em que ele não existiu? Não, queridos. Deus é eterno. Seja o Pai, seja o Filho. Eles são eternos. E agora vamos ler Romanos capítulo 9. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 9 e o verso 5. Romanos capítulo 9 e o verso 5. Aqui nós lemos: Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Medite um pouco neste verso de Romanos capítulo 9, verso 5. Eu vou ler novamente. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne. O Cristo que nasceu entre nós, que se tornou um de nós, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Paulo está falando claramente que Jesus é Deus bendito. Agora eu convido você para ler conosco João capítulo 20 e o verso 28. O Evangelho de João, o capítulo 20 e o verso 28. É a experiência de Tomé. Capítulo 20 de João, vamos ler a partir do verso 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé se ajoelhou na frente de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Se Jesus não fosse Deus, ele teria pecado ao aceitar que alguém se ajoelhasse na frente dele. Ele teria pecado ao aceitar ser adorado, ser chamado de Deus, se ele não fosse Deus. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus é Deus. Jesus é o Verbo que se tornou um de nós, que criou todas as coisas. Agora abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, e o verso 13.
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O aparecimento do nosso grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Agora abra sua Bíblia também em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1 e o verso 8. Hebreus 1, 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, centro de equidade é o cetro do teu reino. A palavra de Deus diz claramente que Jesus é Deus. Hebreus 1, 8. Lemos de novo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Alguma dúvida na sua mente, meu querido irmão, minha querida irmã, de que Jesus é Deus? Não é um Deus com D minúsculo. Não é um Deus criado, porque não existe Deus criado. Só existe Deus. E quando nós falamos a palavra Deus, estamos falando de alguém, de um ser eterno, imortal, incriado, existente por si mesmo. Aqui lemos em Hebreus capítulo 1. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1 e vamos ler o verso 1 e o verso 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. É através do Filho que o mundo foi criado, o cosmos foi criado pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, verso 3, e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. É Ele quem criou, é Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Também na primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, vamos ver então o verso 20. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Alguma dúvida sobre este ponto? Sobre esta declaração explícita de que Jesus é Deus? Vou ler novamente. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Convido você também para ler segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Na mente dos apóstolos, Jesus Cristo era homem que nasceu gerado pelo Espírito Santo, mas ele também é Deus, Salvador e Deus nosso. Queridos, nós lemos também em João capítulo 1, verso 18. Abra sua Bíblia. João capítulo 1 e o verso 18. Aqui menciona que Jesus Cristo veio para revelar o Pai, porque o Pai nunca foi visto por ninguém. Mas o rosto divino que nós conhecemos é o rosto do Filho, de Jesus. João capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém, se referindo ao Pai. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Por isso Jesus disse: eu e o Pai somos um, porque ele veio para revelar o Pai. Abra sua Bíblia em João capítulo 10. Veja o Evangelho de João capítulo 10, no verso 30. Eu e o Pai somos um. O Pai e o Filho estavam unidos na salvação, na redenção do pecador. Jesus veio para revelar o Pai. Jesus veio para salvar o ser humano, o pecador, porque esta é a vontade do Pai, a reconciliação do mundo com Ele. Jesus Cristo diz que Ele e o Pai estão unidos numa só missão. Eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram então em pedras
para o apedrejar. Jesus se declarou Deus. Por isso os judeus tentaram apedrejá-lo. E aqui diz o verso 33, João 10, 33. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Mas não era blasfêmia. Jesus estava se proclamando Deus, mas não era blasfêmia, porque Jesus é Deus. Aleluia! Jesus Cristo, nosso Salvador, é o Deus em carne, é o Verbo que tudo criou e que se tornou um de nós. Abra sua Bíblia também no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, o verso 56 em diante. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Jesus está falando. Abraão queria me ver, e me viu. Como é que Abraão viu o Deus Filho? Quando Abraão foi sacrificar Isaque, e ele ouviu uma voz do céu dizendo: Abraão, Abraão, não mates o rapaz. E então ele olhou para o lado e viu ali um cordeiro, com os chifres presos no arbusto. E ele pegou aquele cordeiro e colocou sobre o altar. Aquele cordeiro é um símbolo de Jesus. Por isso Abraão viu Jesus Cristo, o Salvador do mundo, simbolizado por aquele cordeiro. Por isso Jesus disse a Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. E que alegria de Abraão ao tirar Isaque do altar e colocar o cordeiro que tira o pecado do mundo sobre o altar. Aquele cordeirinho simbolizava Jesus. Isto trouxe alegria para o coração de Abraão. E agora o verso 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Verso 58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus disse antes que Abraão existisse, eu sou, ele se proclamou Deus. E os judeus entenderam sim que ele estava se proclamando Deus. Por isso tentaram matá-lo. Verso 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Queridos, Jesus se proclamou o grande eu sou. O grande eu sou é o Deus que apareceu para Moisés. Abra sua Bíblia aqui em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Aqui nós lemos, verso 13 em diante. Então disse Moisés a Deus: eis, quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O Deus que apareceu para Moisés era o Deus Filho, o grande eu sou. E ele disse para Moisés: diga que o eu sou te enviou a eles. Queridos, Jesus Cristo é o eu sou. O nome de Deus, YHWH, que quer dizer eu sou, o eterno. Este tetragrama YHWH é usado para o Pai e é usado também para o Filho. Os judeus entenderam esta verdade, de que Jesus estava se proclamando Deus, o YHWH, o eu sou. Por isso tentaram matá-lo. Mas Jesus é Deus em carne. Quando você abre a Bíblia aqui em Gênesis, abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, verso 24. Quando fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Aqui nós lemos, Gênesis 19, o verso 24. Então o Senhor, YHWH no original, no hebraico. Quando aparece a palavra Senhor, é o YHWH. Então o Senhor, YHWH, fez chover enxofre e fogo do Senhor. Ou seja, do YHWH, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. Você está percebendo que o YHWH está sendo usado para o Pai e está sendo usado para o Filho. Porque quem apareceu para Abraão, lembra-se dos 3 viajantes que apareceram para Abraão? 2 eram anjos e 1 era o próprio Deus, o Deus Filho. E queridos, quando foi feita a destruição de Sodoma e Gomorra, aqui está dizendo, no verso 24, que o Deus Filho, o YHWH,
fez chover fogo e enxofre do Senhor desde os céus, ou seja, do Pai, YHWH. Tanto o Pai como o Filho recebem o mesmo nome. YHWH é o nome da divindade. Nós sabemos pelas declarações de João no Evangelho, nós sabemos pelas declarações de Paulo em Colossenses e também pela declaração de Paulo na carta aos Hebreus, nós sabemos que Jesus é o Criador dos céus e da terra. E quando na Bíblia aparece pela primeira vez o tetragrama YHWH, pela primeira vez aparece aqui em Gênesis capítulo 2 e o verso 4. Falando da criação realizada pelo Filho, aqui diz em Gênesis capítulo 2, verso 4, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aqui é a primeira aparição do tetragrama YHWH, Gênesis 2:4. O Senhor Deus fez a terra e os céus. No hebraico original está YHWH, fez a terra e os céus. Quando você junta Gênesis capítulo 2, verso 4, com João capítulo 1, verso 3, com Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17, com Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3, tudo mostra que Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra e que ele aqui é chamado de YHWH, o Eterno, o Eu Sou, o existente por si mesmo. Agora vamos ler Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44 e o verso 6. Isaías capítulo 44 e o verso 6. Aqui diz: assim diz o Senhor Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Certamente este é o YHWH, porque aqui está dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Mas quando você abre a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 1 e o verso 8, Apocalipse capítulo 1 e o verso 8. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Queridos, Jesus Cristo, aquele que virá com as nuvens, e todo olho o verá, aqui é declarado ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que é, que era e que há de vir. Você também pode ler aqui em Apocalipse capítulo 1 de Apocalipse, verso 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis, aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Meus queridos, Jesus Cristo é o primeiro e o último. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra. Ele é Deus encarnado. Ele veio para revelar o Pai. Abra também a sua Bíblia em Isaías capítulo 45 e o verso 23. Por mim mesmo tenho jurado. Saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Presta atenção, nesta profecia falando do YHWH, do Deus eterno. E esta profecia vai ser aplicada a quem? Pelo apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento. Abra sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, os versos 9 a 11. Filipenses capítulo 2 e os versos 9 até o verso 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Todos os textos usados por aqueles que rejeitam a divindade de Jesus Cristo, rejeitam a verdade bíblica de que Jesus é Deus, todos os textos usados são textos que falam da encarnação de Jesus
o tempo em que ele viveu como homem na terra durante os 33 anos que aqui viveu em submissão ao Pai. E estes textos eles usam para negar a divindade de Jesus. Porém, Jesus Cristo é o Deus eterno. Ele ressuscitou, subiu ao céu. Ele vai voltar nos buscar. Jesus foi doado para a família humana, doado para todos sempre. Sem deixar de ser Deus, ele se tornou homem. E como homem, ele morreu na cruz para nos salvar. Deus não pode morrer. A divindade de Jesus Cristo não morreu. A divindade de Jesus Cristo também não nasceu. Quem nasceu foi o Jesus homem. Porém, ele era Deus eterno juntamente com o Pai. E por amor à humanidade, o plano da salvação foi dar o Filho para morrer por nós e se tornar um de nós. É uma dádiva eterna. Por isso, queridos, depois que Satanás for destruído, os ímpios serem queimados e o mal não mais existir, o Filho, sendo Deus, ele vai se colocar em submissão ao Pai, como o segundo Adão, como o chefe e o representante da família humana. Não que ele vai deixar de ser Deus. Quem é Deus não pode deixar de ser Deus, porque Deus é eterno, Deus é imortal, mas ele vai assumir para sempre a posição do Deus Filho, ou seja, o Deus encarnado, o Deus homem, 100% Deus, 100% homem. E ele estará à frente da família humana. É isso que nós lemos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 21 em diante. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo, Filho, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Jesus foi uma dádiva eterna para você e para mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, João 3,16, deu-o para sempre. E depois que ele destruir Satanás, os ímpios, e criar o novo céu e a nova terra, ele vai se colocar à frente da família humana, como cabeça da família humana, e vai deixar a regência do universo, a administração do cosmos, na mão do Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Que Deus nos conforte com esta mensagem maravilhosa do Deus que se tornou homem, do Deus que exaltou a família humana tornando-se um de nós. Jesus voltará para nos buscar. Este é o nosso anseio, este é o nosso sonho. Nós adoramos a Jesus Cristo como Deus, como Salvador nosso, como Criador dos céus e da terra. Ele é um com o Pai. Bendito seja o Deus Pai, que fez este tremendo sacrifício em dar o seu Filho para você e para mim. Nós ansiamos pelo momento em que arrebatados seremos, para vivermos com Ele 1000 anos lá no céu. E depois, na nova terra, toda a eternidade, com o nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Deus bendito eternamente. Amém. Que Deus te conforte com esta mensagem, que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, que Deus te dê a paz que só Jesus Cristo tem para dar. Amém.